Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade. Hoje, dia 7 de março de 2020, sábado iluminado, abençoado, mais um dia nas nossas caminhadas, jornadas, nas nossas heranças transcendentais, do qual aos poucos vamos percorrendo trilhando cada caminho da nossa jornada, a caminho, assim julgamos, da nossa evolução. Então vamos pedir a Deus Pai Todo-Poderoso, neste instante, aos mundos espirituais, para que possam nos assistir, nos dando todas as condições de dias melhores em nossas caminhadas físicas e espirituais. Vamos neste instante nos harmonizar, pedindo a Jesus Divino e Amado Mestre, ao grandioso Semiromba de Deus, nosso Pai Seta Branca, Mãe Yara, a nossa clarividente Mãe, que ilumine o nosso sol interior, que nos dê as forças necessárias para prosseguirmos no cumprimento das nossas jornadas, da nossa jornada crística, pedindo também as bênçãos dos mundos superiores, dos mundos encantados, desse abnegado povo de Deus Pai Todo-Poderoso, dos caboclos, povo das matas virgens, sereias de Iemanjá, povo das águas, povo de cachoeira, povo de manhante, desses abnegados de Deus Pai, de Jesus Divino e Amado Mestre, os nossos pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, os majestosos cavaleiros, as lindas e graciosas guias missionárias e aos nossos grandiosos ministros de Deus Pai Todo-Poderoso. Graças a Deus, meus irmãos. Aqui estamos reunidos em mais um serão, um pequeno serão, para falarmos da adoção de anjos. Certo dia, uma senhora muito elegante chegou até à portaria de um orfanato e pediu para ver as crianças. Afirmou que desejava adotar uma delas. Rica, sem filhos, desejava alegrar o seu lar com uma criança. A diretora ficou entusiasmada. Afinal, não é todo dia que chega alguém disposto a adotar um pequenino. Tomarei todas as providências necessárias e justas. Só existe um porém, disse a senhora. Quero escolher. A diretora começou as apresentações. Entre ansiosas e assustadas, as crianças foram desfilando perante a senhora. Olhando uma menina de olhos escuros, reclamou: "Esta não, é muito morena." E para outra: "Esta não, tem jeito de muito danadinha." "Esta não, tem olhos de gato assustado." "Ah, este menino não, é um garoto de olhar muito frio." E por aí continuou. Uma era anêmica e a outra tinha cabelos muito encrespados. Um garoto parecia ser sapeca, o outro não combinava com a cor dos olhos do marido. Ou então era muito grande, com certeza já deveria trazer vícios, defeitos e uma má educação, difícil de reeducar. Depois de examinar 32 pequenos, a senhora estava desolada. Não tem mais nenhum? Onde estaria a criança que eu procuro? Com serenidade, a diretora respondeu: "Minha irmã, a senhora me desculpe, mas o nosso estoque acabou. Acredito que seria bem melhor se
se a senhora procurasse a sua encomenda no céu, pois nas condições que deseja somente encontrará a sua criança entre os espíritos de qualidade superior. Os anjos. Quantos de nós pensamos como a senhora da história? Quantos afirmamos que desejamos adotar, mas fazemos uma relação das qualidades físicas e morais da criança? Tem que ser bonita, perfeita, recém-nascida ou então de poucos meses. Se tiver mais que um ano, deve-se perceber que seja muito bem educada, gentil e delicada. Quanta exigência! Será que estamos procurando mercadoria? Não estamos nos dando conta que isso cheira a resquício de mercado de escravos, onde não há muito tempo íamos escolher os melhores espécimes, os que durassem mais ou os mais fortes. Continuamos a agir como se as crianças órfãos fossem simples mercadoria e nas adoções não nos importamos de separar irmãos de sangue. Onde está, afinal, o amor ensinado por um Mestre Jesus? Quem ama verdadeiramente não olha a cor da pele, a cor dos cabelos, a cor dos olhos. Para quem ama não importam deficiências físicas ou mentais, mesmo porque os mais problemáticos é que devem sempre nos merecer maior atenção, redobrado cuidado e mais carinho. E, desta forma, a tormenta cessou. Em uma passagem do Evangelho, narra-se que os apóstolos se encontravam em um barco em plena tempestade, no meio do mar. A embarcação era açoitada pelas ondas e por fortes ventos. Em dado momento, o Mestre Jesus, que estava orando em um monte, dirigiu-se para junto dos apóstolos, andando sobre as águas. Os apóstolos se assustaram muito, até que o Cristo os tranquilizou. Pedro pediu que Jesus o fizesse ir até ele, por sobre as águas. O Mestre assentiu e o chamou. Pedro começou a andar sobre o mar, mas teve medo e principiou a afundar-se. Jesus estendeu a mão e o socorreu, lamentando a pequenez da fé do pescador. Quando o Messias subiu no barco, o vento acalmou. Esta passagem evangélica possui extrema beleza e profunda significação. À parte o inigualável poder de Jesus sobre os elementos, pode-se fazer uma leitura focada no poder transformador de sua mensagem. No mundo, as criaturas padecem vergastadas pelo vendaval das suas paixões. Muitas contraem variadas enfermidades pelo descontrole no comer e no beber. Outras sucumbem aos tóxicos de variadas nomenclaturas. Há quem perca a dignidade no degradamento sexual. São incontáveis os vícios e grandes os prejuízos que causam. A gula, a vaidade, o egoísmo, a crueldade, a desonestidade, a destemperança, as mais diversas ensejam funestas consequências. Muitas
das criaturas que se infelicitam realmente gostariam de viver com dignidade e todas desejam ser felizes. Embora alguns desatinos pareçam sedutores, cedo ou tarde mostram o seu lado amargo. O problema é que muitos se afirmam frágeis em excesso para vencer as suas más tendências. Não é possível ser ingênuo e imaginar que a renovação moral se dê por um passe de magia. Maus hábitos cristalizados por longo tempo não somem apenas porque a criatura decidiu mudar. Entretanto, a renovação é sempre possível e corre por conta da perseverança de quem a deseja. Nessa luta contra as trevas internas surge a importância da fé. Pedro afundou por duvidar, conforme assentou o Mestre Jesus. Não importa acreditar firmemente que a retificação da própria realidade espiritual é possível. Talvez hajam algumas quedas, mas a crença no sucesso necessita estar sempre presente. Essa crença será tão mais efetiva quanto mais se baseie nas propostas do Mestre Jesus. A vivência da fraternidade, da esperança e da pureza constitui o maior antídoto contra as ilusões do mundo. Quando Jesus realmente adentra o barco da vida de alguém, cessam as tormentas das paixões. Surge a paz, não como um privilégio, mas como consequência natural de uma vida digna. E desta forma, a vida continua. Vi meu pai morrendo na minha frente e não entendi porque Deus o matou. E desse dia em diante não mais acredito em Deus. Fases como esta são uma constante. Quando não conseguimos entender o fenómeno da vida e da morte, revoltamos-nos contra Deus, como a criança se revolta contra a mãe quando está a obrigar a beber um remédio amargo. A falsa ideia de um Deus perverso e caprichoso que mata uns antes dos outros, que castiga uns e privilegia outros, que dá riqueza a poucos enquanto muitos vivem na miséria. É responsável pela revolta de muitos, concebendo um Deus temível, possuidor de todos os vícios humanos. Pensarmos que esse ser invisível está sempre à espreita para nos pregar uma peça. A nossa visão, ainda míope no que diz respeito às leis que regem a vida, nos faz sofrer como filhos ingratos que não compreendem as atitudes dos pais amorosos que têm como único objetivo a felicidade dos seus, enclausurados na concha do egoísmo. Não percebemos que nossos bem-amados não são os únicos que saem de cena na vida física e só nos incomodamos com Deus quando Ele mata um dos nossos. Indiferentes às leis que regem a matéria, não vemos que tudo o que nasce um dia tem que morrer, ou melhor, se transforma. E o nosso corpo físico também é matéria,
e, como tal, tem que se dissolver um dia. Mas, quando isso acontece, esquecemos-nos de que somos espíritos imortais e não apenas um corpo que desaparece na poeira do chão. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e, por isso mesmo, viveremos por toda a eternidade. O que nos tem causado insegurança é pensar que Deus é a nossa imagem e semelhança e que, portanto, é portador de todos os vícios humanos. Somos espíritos e, como tal, somos imortais. Mas para que atinjamos a perfeição, é preciso mergulhar na carne através das reencarnações. Ao homem é dado morrer uma só vez, assegura o Evangelho. Ao espírito não é possível a morte. Um dia, num futuro ainda distante, não precisaremos mais entrar nem sair da carne, porque já teremos desenvolvido em nós a imagem e semelhança do Pai. Jesus, após a morte do corpo, surge com toda a sua vitalidade, em espírito e verdade, para legar à humanidade a certeza da imortalidade. Dessa forma, não nos iludamos. O túmulo não é o fim da vida, é apenas o começo de uma nova fase de aprendizado para o espírito imperecível. Compreendendo a sabedoria e a perfeição das leis divinas, mudaremos a nossa relação diante da partida de um ser querido e diremos com segurança: vi meu amado deixando o corpo físico na minha frente e entendi porque Deus o levou. É que Deus o ama mais do que eu e o quer por algum tempo no mundo dos espíritos. Desse dia em diante, espero ansioso a oportunidade de um reencontro feliz e, por esse motivo, mais acredito e confio em Deus. O que chamamos morte nada mais é do que um fenómeno biológico natural, seja pelo desgaste normal dos órgãos físicos ou de outra forma qualquer. Todos deixaremos o corpo e voltaremos à pátria espiritual de onde partimos um dia. Assim, tenhamos a certeza de que a separação é apenas temporária e que, mais cedo ou mais tarde, tornaremos a reencontrar os nossos amores dos quais sentimos saudade. E desta forma, salve Deus, a vida prossegue. Quem de nós já experimentou a súbita ausência de um ente querido? Quem de nós já não sentiu profunda saudade de um afeto que, não estando mais no mundo corpóreo, deixa uma aparente lacuna em nossas vidas? Mesmo expressando fé em palavras ou em muitas de nossas atitudes, a tristeza da falta do contacto, da ausência, do sorriso, da impossibilidade de um abraço, acaba por nos fazer agir com imensa tristeza diante da morte. Não é fácil se despedir de um ente querido, mesmo idoso ou longamente doente, quando já nos era sabido
que a ausência física ocorreria em breve. Com certeza, a ausência aparentemente definitiva daquele a quem demos apenas um até logo. E é muito mais difícil de entender ou aceitar a mãe que recebe a notícia da morte de um filho, que deveria, em algumas horas, estar de retorno ao lar. Deverá encontrar forças imensas para ir adiante. O esposo que descobre que a amada esposa não chegará daquela viagem, possivelmente tem a sensação de que o chão lhe treme. Mas por que será que a morte não é por nós vista como um adeus temporário? Porque a certeza da sobrevivência da alma ou do espírito, tão comum entre diversas religiões, não nos dá o consolo imediato. Sabemos que o que chamamos de morte é apenas a morte do corpo físico, pois o espírito ou a alma serão eternos. E esta crença é verdade para grande parte da humanidade. Acostumados a valorizar a vida material, acabamos por dar um grande valor à morte física, nos esquecendo frequentemente de que ela é só do corpo, jamais do espírito. Se realmente termos fé, se realmente nossa crença está alicerçada no coração e na mente, o consolo virá e será mais facilmente aceite. Deus, em sua infinita bondade e justiça, não interromperia a vida física de um jovem sem um motivo. Não afastaria de modo aparentemente irremediável um ente querido da família sem uma razão. O que ocorre é que, vivendo em um corpo físico, nosso espírito não lembra dos momentos em que, com alegria e determinação, participou de sua programação de vida, incluindo o tempo que esta duraria. Lembrarmos, então, da necessidade de uma fé sólida e inabalável que pode e deve ser questionada para que possa ser vivenciada de maneira consciente, mas jamais esquecida. Francisco Cândido Xavier, o grande médium reconhecido e respeitado mundo fora, nos trouxe, através da sua mediunidade psicográfica, inúmeras notícias do outro lado, nos dando provas de que a vida prossegue e que os sentimentos continuam. Muitas famílias tiveram a felicidade de saber que seus amores continuavam vivos em outro plano e que o sentimento de amor sobreviveria à separação física. Não foram poucas as mensagens pedindo que não houvesse tristeza, pois esta podia ser sentida por quem morrera e, frequentemente, lhe dificultava o caminhar. Os sentimentos, sejam alegres ou tristes, são percebidos por nossos amores em outro plano e eles sentir-se-ão tristes ou felizes tal qual nós. Deste lado, sentimos. A tristeza é normal no primeiro momento, a saudade perfeitamente aceitável, mas jamais o desespero,
a revolta, a procura infindável de um responsável, a oração, instrumento acessível a qualquer pessoa, independentemente da sua crença. É valioso meio de buscarmos as forças e de enviarmos nossos sentimentos de amor a quem já partiu deste plano físico. Graças a Deus. E como muitas das vezes é difícil definir um amigo. Amigo é quem lhe dá um pedacinho do chão quando é de terra firme que você precisa, ou um pedacinho do céu se é o sonho que lhe faz falta. Amigo é mais do que um ombro amigo, é mão estendida, mente aberta, coração pulsante, costas largas. E quem tentou e fez e não é egoísta para não querer compartilhar o que aprendeu. É aquele que ajuda e não espera retorno, porque sabe que o ato de compartilhar um instante qualquer já o realinhamento o satisfaz. Amigo é quem estendeu o seu sentimento porque já sentiu ou um dia vai sentir o mesmo que você. Um amigo é compreensão para o seu cansaço e complemento para as suas reticências. É aquele que estende o seu desejo de voar, de sumir de vez, enquanto a sua sede de invocar e inovar sempre. É, ao mesmo tempo, o espelho que o reflete e óleo derramado sobre as suas águas agitadas. O amigo se compadece pelos seus erros e vibra com o seu sucesso. É o sol que seca as suas lágrimas, é a polpa que adocica ainda mais o seu sorriso. Amigo é aquele que toca as suas feridas com mão de veludo, acompanha as suas vitórias com euforia e faz piadas para amenizarem os seus problemas. Amigo é aquele que sente medo, dor, náusea, cólica e chora com você. E se pudesse, sofreria no seu lugar. Um amigo sábio que viver e ter história para contar é quem sorri para você sem motivo aparente, sofre com o seu sofrimento e é o padrinho natural dos seus filhos. É aquele que encontra para você aquilo que nem você sabia que buscava. Amigo é quem lhe envia cartas, esperadas ou não, pequenos bilhetes em sala de aula, mensagens eletrónicas emocionadas. É aquele que o ouve ao telefone, mesmo quando a ligação parece caótica, com o mesmo prazer e atenção que teria se estivesse olhando em seus olhos. Amigo é aquele que entende o que os seus olhos dizem sem precisar de palavras. É aquele que adivinha os seus desejos, os seus disfarces, as suas alegrias e percebe os seus medos. Amigo é quem aguarda pacientemente que surja aquele brilho no seu olhar e se entusiasma quando o vê surgir. E quem tem sempre uma palavra sobre medida quando os seus olhos se cobrem de lágrimas. E é também aquele que sabe quando você está lutando para sufocá-las na garganta. Amigo é como uma lua nova, é como as estrelas mais brilhantes, é a luz
que se renova a cada instante com múltiplas e inesperadas cores que cabem todas na sua íris. Amigo, é verdade. É razão, é sonho e sentimento. Amigo é aquele que lhe diz: eu amo você, sem qualquer medo de má interpretação. Enfim, é quem ama você e ponto final. As doações de amizade pura enriquecem os companheiros de jornada. Quando outras emoções se enfraquecem, no vai-vém dos choques, a amizade perdura, companheira devotada das pessoas que se estimam. Ter amizade é ter coração que ama e esclarece, que compreende e perdoa nas horas mais amargas da vida. Por tudo isso, entendamos os benditos recursos da amizade real, onde a discórdia tenta espalhar o escuro domínio que lhe é próprio. E desta forma, faça-se luz. Muitos anos haviam-se passado desde que o renomado empresário indiano fundara a sua empresa. Destacara-se no ramo comercial por sua sagacidade, por suas habilidades de negociação, por ser um líder exemplar. Porém, depois de tantos anos à frente da sua corporação, havia chegado o momento do seu descanso. Assim ele convidou os seus 2 filhos para a sua casa, a fim de lhes participarem dos seus planos futuros. Meus filhos, vocês são homens bons, honestos e capazes. Vou-me aposentar, porém não sei qual de vocês indicarei para me substituir na presidência da empresa. Sendo assim, irei testá-los. Aquele que se mostrar apto para realizar a tarefa da qual os incumbirei será o meu substituto. Os filhos se olharam apreensivos, ansiosos por ouvir do pai a missão que deveriam cumprir. Recebam da minha mão, cada um de vocês, uma moeda. Sua tarefa é, com esta única moeda, comprar algo que preencha por completo a minha casa. A moeda era de pouco valor. A casa, por outro lado, era grande e imponente. Ambos sabiam se tratar, portanto, de uma missão muito, muito difícil. O filho mais velho, todavia, não perdeu tempo. Foi ao mercado local e começou a pesquisar o preço de mercadorias diversas. Depois de muita pesquisa, percebeu que o que poderia comprar com o pouco dinheiro de que dispunha era palha. Assim adquiriu o que pôde e carregou para a casa do seu pai. Contudo, aquela palha foi suficiente para cobrir apenas uma parte do piso da residência. Muitas horas se passaram e o filho mais novo não retornava à casa de seu pai. O irmão mais velho chegou a crer que tivesse ele desistido da tarefa. Todavia, ele havia parado para refletir sobre a missão da qual fora incumbido. Ele sabia que o genitor estava que o vencedor provasse a astúcia, a perspicácia e a sabedoria. Quando o filho mais novo retornou ao lar, era noite. Carregava consigo pequeno embrulho. Quando o viu, o irmão zombou dele dizendo: "Você realmente espera preencher toda a casa do nosso pai apenas com isso?"
Ele nada disse. Abriu o pequeno pacote e retirou algumas velas. Colocou uma vela em cada cômodo da casa. Quando as acendeu, a casa toda estava cheia de luz. A existência de todos nós se resume em uma série sucessiva de escolhas que geram consequências que, por sua vez, exigem novas escolhas, que resultarão em novas consequências, num ciclo que se repete continuamente. Qual a melhor escolha? Qual o caminho a seguir? E se houver tomado outra decisão? E se tivesse dito não? E se tivesse dito sim? Se houvesse perdoado? Se houvesse dito o que sentia? E se tivesse pura e simplesmente me calado? A existência é um sem fim de possibilidades. Escolhas mudam direções, realizam e extinguem sonhos, moldam sorrisos e dão vazão às lágrimas. A cada manhã, um novo dia está diante de nós. Podemos preenchê-lo com escolhas egoístas, injustas, que trazem sofrimento e desapontamento. Ou então, preenchê-lo com amor, caridade, fé, esperança e luz. Pensemos nisto. Qual a nossa melhor escolha para o dia de hoje? E desta forma, teremos que fazer a travessia. Façamos a travessia. O cárcere fora construído em pedra nua nos arredores de Jerusalém. Nele, os soldados o aprisionaram. Ele passara a noite nas proximidades aguardando o desenrolar dos trágicos acontecimentos. Na madrugada sem fim, lembrou-se das palavras ouvidas em casa de Simão, após banhar os pés do mestre com suas lágrimas. A mulher, porque muito amaste, todos os teus pecados foram perdoados. O alvorecer dirimiu as suas recordações com a movimentação inusitada dos legionários. Depois ela o viu ser conduzido ao palácio do procurador romano, Pôncio Pilatos, onde o julgamento se consumou. Arbitrário e sem nexo algum para o rabi, foi destinada a morte na cruz. Quando o pesado madeiro assentou nas costas laceradas de Jesus, uma dor aguda tomou o coração de Maria, a arrependida de Magdala. Ela, junto a Maria de Nazaré, o acompanhou ao longo da distância que separa a cidade de Jerusalém do Gólgota, o monte da crucificação. Seguiam-no ainda João, o discípulo mais jovem, algumas mulheres e transeuntes curiosos, mas em sua lenta agonia ele marchava só, e Maria Madalena pôs-se a refletir. Há menos de uma semana, recebido com alegria por inúmeras pessoas que lançavam flores, palmas em seu caminho, o mestre entrara pela porta principal de Jerusalém. Os homens retiravam seus mantos e os estendiam no chão, à guisa de tapetes, para que Jesus passasse. As mães mostravam seus filhos para que ele os abençoasse. As vozes se erguiam, cantando hossanas ao filho de Davi. Onde estavam, afinal, essas pessoas agora? Onde estavam Pedro, Tiago, André, Filipe,
Onde estavam os amigos? Onde estavam os cegos aos quais ele restaurara a visão? Os surdos para os quais ele devolvera a audição dos sons da natureza? Aos endemoniados que ele libertara da loucura? Acompanhando os dolorosos passos de Jesus, Maria teve uma súbita compreensão. Ao entrar em Jerusalém, não fora ele quem pisara nas flores das palmas, nos mantos estendidos, fora o animal no qual ele estava montado naquela ocasião. Ela compreendeu que, naquele instante, Jesus revelava-se verdadeira ponte entre a criatura humana ainda imperfeita e o Criador, Pai de todos nós. Com lágrimas lhe emudecendo os olhos, lembrou-se das palavras dele, que nunca antes lhe haviam soado tão significativas e reveladoras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por uns instantes, silenciemos nossas emoções e pensemos. Voltemos os olhos a Jesus. Sintamos as suas mãos envolvendo as nossas, como o bom pastor. Ele nos chama pelo nome, guiados pelas pegadas que ele registrou em nossos caminhos. Tornemo-nos seguros os nossos passos. Realizemos o esforço para iniciar o abandono do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da arrogância e da avareza. Envoltos pela luz do Mestre, que nosso caminhar nos conduza ao amor, ao perdão e à caridade, à gentileza, à fraternidade e à fé. Jesus é a ponte, o caminho e o guia. Tenhamos coragem, façamos a travessia da nossa pobre condição humana para a amplitude. E desta forma temos a fagulha e o incêndio. Nenhum espírito hoje encarnado na Terra saiu recentemente das mãos do Criador. Todos trilham um longo caminho para se constituírem tal qual são na atualidade. Todo espírito é criado simples e ignorante e gradualmente cresce em inteligência e moral. No curso de sua caminhada, erra e acerta, vivencia paixões e desenvolve virtudes. O progresso é uma lei da vida e implica a impossibilidade de um espírito regredir em sua evolução. Todo o espírito se encontra no ápice das suas virtudes e de sua inteligência. Contudo, por vezes impressiona a derrocada moral de algumas pessoas. Elas parecem levar uma vida honrada e, de repente, se permitem atos vergonhosos. Se um espírito não pode regredir, como isso se explica? Na verdade, apesar do equilíbrio aparente, cada homem traz em si as marcas do seu passado. Paixões e vícios do pretérito dormem no íntimo da criatura, porque não foram definitivamente superados. Não se pode afirmar que a evolução quanto a eles se consolidou. Cada qual sabe o que constitui uma tentação para si. Alguns identificam no próprio íntimo a tendência
à desonestidade material. Outros têm inclinação para leviandades sexuais. Há quem sinta um certo regozijo com a humilhação alheia. Essas são áreas críticas do progresso evolutivo da criatura. Em relação a elas, urge exercitar a vigilância. O maior incêndio principia por uma simples fagulha. Em face da tentação, é importante evitar o primeiro passo rumo ao vício. Após começar a trilhar o antigo caminho, as tendências escondidas podem ressurgir fortes e dominadoras. É raro que uma pessoa de vida regrada decida repentinamente cometer uma grande loucura. Ela dá pequenos passos nessa direção e pouco a pouco o seu caminhar ganha velocidade. Os escândalos mais vergonhosos são o desdobramento de pequenos deslizes que a pessoa imaginou irrelevantes. O que parece chocante aos olhos alheios é apenas o resultado de um longo processo. Uma vez despertadas as sombras íntimas, dominá-las pode-se revelar uma tarefa árdua. Todo o espírito tem as suas grandezas e as suas misérias. Em dadas áreas, o seu potencial no bem em comum e a sua força é manifesta. Em outras, ele possui flagrante fragilidade moral. Ciente disso, preste atenção em seu mundo íntimo. Enfatize o seu potencial no bem, desenvolva-o, centre nele sua emoção e seus atos. Quanto às suas fissuras morais, cuide de fazê-las definhar por falta de alimento. Não se permita a fagulha que principia o incêndio. Não imagine que sua felicidade depende de vivenciar paixões e tendências inferiores. A genuína felicidade é feita de paz, honradez e plenitude. Pensemos nisto. E agora vamos falando com os pássaros. Em tempos em que se fala a respeito de meio ambiente, ecologia, mundo sustentável, pensamos em quantas criaturas já nos exemplificaram a importância de viver em harmonia sobre o planeta. Mesmo porque nós, criaturas humanas, fazemos parte desse meio ambiente. Lembramos de Francisco de Assis, que no século XIII tinha cuidados extremos com os animais selvagens, maltratados por outras pessoas, costumavam fugir para junto dele. Em sua presença encontravam refúgio. Frequentemente libertava cordeiros da ameaça da morte, porque sentia compaixão. Chegava a retirar minhocas da estrada para que não fossem esmagadas pelos passantes. Ele chamava a todos os animais de irmãos e irmãs. Narram seus biógrafos, com leves alterações de forma e conteúdo, que, certa feita, regressando a Assis, parou na estrada a uns 10 quilómetros da cidade. Estava aborrecido com a indiferença de muita gente. Anunciou que, provavelmente, seria ouvido com mais respeito pelos pássaros. Ele viu uma multidão de pássaros reunidos, pombos
corvos, gralhas, foi em sua direção, deixando os seus companheiros na estrada. Quando estava bem perto das aves, saudou-as: que o Senhor vos dê a paz. Surpreendeu-se, porque os pássaros não voaram. Mexeram e viraram seus pescoços e ficaram ali esperando. Cheio de alegria, Francisco de Assis lhes pediu que ouvissem as suas palavras e discursou: meus irmãos pássaros, vocês devem louvar ao seu Criador e amá-lo sempre. Ele lhes dá penas para vestir, asas para voar e tudo de que necessitam. Deus lhes dá um lar na natureza, na pureza do ar, e, embora vocês não plantem nem realizem colheitas, Ele mesmo os protege e cuida. Os pássaros abriram as asas e os bicos e continuaram olhando para Ele. Francisco de Assis passou por entre eles, indo e vindo, tocando suas cabeças e corpos com a sua túnica. Ao finalizar a sua fala, os abençoou e lhes deu permissão para que voassem a outro lugar. Alguns dirão que isso é lenda, mas é de conhecimento geral que certos homens e mulheres possuem um vínculo singular com animais. Pessoas sem qualquer treinamento especial, muito frequentemente, parecem saber os gestos, os tons de voz que são tranquilizadores, e os animais sentem a simpatia, a delicadeza, a boa vontade e reagem a isso de maneira considerada, por vezes maravilhosas. O que ressalta do facto é que, com a atitude de Francisco de Assis, ensinava que todas as criaturas na terra merecem o respeito. Lecionava o amor pela natureza e que podemos estabelecer com todos os seres viventes. Pensemos nisso, pois já aprendemos que tudo tem a natureza se encadeia por elos que ainda não podemos aprender, e apoiemos quanto possível os movimentos e as organizações de proteção aos animais através de atos de generosidade cristã e humana compreensão. Lembremos, a luz do bem deve fulgir em todos os planos. Desta forma, me despeço, agradecendo por mais esta rica e feliz oportunidade. Salve Deus e graças a Deus.